Salve, salve, mundo do samba, que satisfação, que prazer receber vocês aqui para esse segundo episódio da série Carnaval Estadual. Hoje nós vamos falar dos ocorridos, curiosidades, polêmicas das 3 primeiras edições que aconteceu desse certame realizado aqui em Santos. Então, depois da vinheta de abertura, a gente começa a nossa resenha. Bora lá! Santos Carnaval! Vambora, gente! Pode curtir, compartilhar. Nossa resenha já vai começar. Reúne os amigos, se inscreve no E foi organizado em Santos o Campeonato Estadual de Escola de Samba. E nós somos tricampeão estadual pelo Império do Samba. Eu fui com a minha bateria, porque eu sozinho não era ninguém. Nós fomos pentacampeão estadual. Pentacampeão estadual. Disputando com as outras escolas de São Paulo. Bom, como esse vídeo ficou grande, né? Passou na minutagem que a gente esperava, pelo menos que eu tinha planejado. Então eu fiz o seguinte, coloquei um índice na descrição. Então se você estiver assistindo esse vídeo pelo celular, ou notebook, computador, etc., vocês vão lá na descrição do vídeo, além de ter o link para o primeiro episódio, tem o índice, né? Eu dividi por ano, coloquei a introdução, a abertura e os anos 67, 68, posteriormente 69. Então eu fiz esses índices. Caso você não consiga assistir de uma vez só, você coloca lá, assiste por ano aí, que tá bacana pra caramba. Então, você assiste por ano, divide 3 vezes sem juros, tá tudo certo. Caso você esteja pela televisão, é só você pressionar para adiantar, né? Caso colocaria como se fosse para adiantar no YouTube, e depois coloca para cima. Aí vai aparecer os quadrados aí nas divisões do vídeo, tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês. Agora vamos falar do que interessa, que é o samba. Bom, primeira edição do Carnaval Estadual acontece em 67. Eu parei no último episódio falando de quais escolas de samba foram convidadas para participar do concurso estadual. As escolas de samba convidadas foram elas, na ordem de desfile: Lava-Pés, Acadêmicos de Vila Paulista, Acadêmicos do Birajara, Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche e as nossas anfitriãs, X9, Brasil e Império do Samba. Mas antes de a gente contar o que aconteceu nessa noite do dia 4 de fevereiro, né, do ano de 67, a partir das 22 horas, eu entrevistei uma pessoa para falar o que aconteceu, como que eram os enredos, eram os mesmos que eram apresentados em São Paulo. Ele vai contar um pouquinho para a gente a logística desses desfiles, como que as escolas se organizavam para vir para Santos. Estou falando dele, seu Carlão do Peruche. Vamos lá? Conta aí, seu Carlão. Respondendo a sua pergunta, na década de 60, a Peruche estava no ápice dela. E foi organizado em Santos o Campeonato Estadual de Escola de Samba. Tanto que daqui desceu a Peruche, Nenê e Lava-Pés, que eram as melhores aqui de São Paulo. Assim que nós recebemos o convite, fomos participar. Os enredos eram o mesmo aqui de São Paulo, mesmo porque o desfile era processado no sábado, o domingo aqui já tinha carnaval, só nós não levávamos as alegorias grandes. As irmãos iam. A logística era ônibus, nós descíamos de ônibus. E as alegorias realmente só iam as alegorias manuais. Bom, então vocês ouviram o seu Carlão falando que os desfiles aconteciam em Santos no sábado e no domingo era em São Paulo. As alegorias, as fantasias, no caso, né? Quando ele fala alegoria de mão, é adereço de mão. Então, as fantasias eram as mesmas, os enredos eram os mesmos, se apresentavam primeiro em Santos, depois em São Paulo. Bom, havia uma grande expectativa do embate entre Unidos do Peruche e Império do Samba. O porquê? Ambas eram bicampeãs de suas respectivas cidades. O Peruche ganhou em 65, 66, depois vai ganhar também em 67 em São Paulo, e o Império do Samba tinha ganhado em 65, 66. Então tinha esse embate aí, essa expectativa de qual seria a melhor escola, como que seria esse choque aí entre as duas, quem faria o melhor carnaval. Porém, esse choque é adiado por conta de força maior. O que acontece em 67? Uma coisa que acontece, acho que desde quando o mundo é mundo. As chuvas que castigam a nossa cidade, isso não é de agora, é de outros carnavais. Cai uma forte chuva e impede a passagem de escolas da capital paulista. Então, as escolas da capital paulista não participam do primeiro certame.
elas são convidadas, mas por conta da chuva, elas não participam. Só participam aqui escolas de Campinas, Ribeirão Preto e as nossas agremiações. Você pegar a ordem do desfile, você tirar a Lava Pés, que era a primeira, você tirar a Nenê de Vila Matilde e Peruche, ficam só as escolas do interior. Porém, as escolas do interior chegaram na nossa cidade por volta da meia-noite, 11 horas da noite, chegaram muito em cima do certame, aliás, até atrasada para se apresentarem. Então, o que a organização do evento fez? Olha, já que está em cima, elas chegaram agora, tiveram uma longa viagem, tem que deixar o pessoal se arrumar. Vamos pedir para nossas escolas que fechariam um desfile para que elas abram um desfile. E nesta ordem que eu falei para vocês, quem seria a primeira? A X9. Então, a comissão oficial de carnaval vai até a delegação X9ana, expõe a situação para que elas passem na frente, para que ela passe na frente e seja a primeira. Vai ter uma resistência da X9, a imprensa até vai colocar esse episódio com uma falta de compreensão e colaboração da escola. Depois de incansáveis apelos, a escola vai para a avenida. Isso nós estamos falando que era umas 11 e pouco da noite, meia-noite. A X9 vai para a avenida faltando 15 para as 3 da manhã. E ela é recebida com vaias. Segundo a imprensa escrita da época, ela é recebida com vaias. Acredito não, a vaia não foi porque era a X9. A vaia foi por conta da demora e também não sei o que foi dito ali, né? No alto-falante do evento, o palanque oficial, o que foi que anunciou a possível demora, enfim. Sei que a escola foi recebida com vaia. Então foi X9, Brasil, Império do Samba, e as agremiações do interior encerraram a noite de desfile. Chamou a atenção a Acadêmicos do Birajara. A Acadêmicos do Birajara fez uma grande apresentação, a crônica especializada elogia ela bastante, a Império do Samba também, são as duas bem elogiadas. Então as duas que ficam com expectativa de talvez beliscar a primeira vez, né? Talvez não, uma delas beliscou a primeira vez o campeonato estadual. E a primeira escola que tingiu o estado com as cores do seu pavilhão foi ela, Grêmio Recreativo Escola Império do Samba. Só que tem uma curiosidade, a vice-campeã foi a Acadêmicos de Ubirajara. A curiosidade não é por ela ter sido vice-campeã, ela suplanta Brasil e X9, agremiações, né, que estavam jogando em casa, vamos colocar assim. E em quarto lugar fica a Acadêmicos de Vila Paulista. Mas por que tem a surpresa na Acadêmicos de Ubirajara? Porque ela não era da cidade? Também. Mas tem um outro fator, ela se apresenta muito bem, ela é elogiada, só que ela vem para desfilar nos formatos de uma fanfarra, a bateria dela é uma fanfarra, ela não traz um samba enredo para se apresentar. E vocês vão falar, o que isso representa? Na época não era assim? Não. Seu Carlão, volta para cá, conta para gente o que é que foi discutido no simpósio do samba, qual foi as características discutidas para uma escola de samba assim ser considerada? Conta para nós. No que se refere ao simpósio do samba, nós nos reunimos para deixarmos normas do que é uma escola de samba. Entende? Que era obrigatório, tinha ela de baiana, os instrumentos são todos de percussão, nada de instrumento de sopro. Com base no depoimento do seu Carlão, então a gente pode tirar a conclusão que a Acadêmicos do Birajara tinha uma fanfarra, não uma bateria, e não veio com samba enredo. Então ela não se apresentou como uma escola de samba. Só que a gente tem que pensar um pouquinho como foi o julgamento. Talvez por ser diferente, acabou chamando atenção e conquistou o vice-campeonato. Talvez teria dado um reboliço se fosse campeã, mas ela foi vice. Então, a colocação oficial do Carnaval de 67 foi Império do Samba, campeã, Acadêmicos do Birajara de Campinas, vice, Brasil e X9 empatadas na terceira colocação, e em última, Acadêmicos de Vila Paulista. Esse é o ano de 1967. Para a segunda edição, em 1968, foram convidadas a participar do certame as seguintes agremiações: Bambas de Ribeirão Preto, Lava-Pés de São Paulo, Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche, Brasil, X9, Acadêmicos do Birajara de Campinas e Império do Samba. Essas foram as escolas inscritas e convidadas. Que quando eu digo inscritas e convidadas, por quê? As escolas de Santos se inscreviam para esse certame. E as escolas de outras regiões eram convidadas a participar. Geralmente a campeã e as melhores colocadas da cidade. Como o seu Carlão do Peruche explicou, né? A Lava-Pés, Nenê e Peruche vieram porque eram as melhores de São Paulo. Quando o seu Carlão fala isso, até é bom reforçar, ele não está falando, ele não está desprezando Camisa Verde e Branco e Nenê, o Vai-Vai. Nessa época, o Vai-Vai e o Camisa Verde e Branco eram cordões carnavalescos. Nós estamos falando de um certame estadual de escolas de samba, baseado no simpósio. O que precisava ter? Uma entidade para ser reconhecida como tal. Então é isso, tá? Ele não acentuou nenhuma rivalidade, não desprezou ninguém, não. É bom esclarecer. Então, em 68, vai ter o carnaval aqui em Santos,
marcado para o dia 24 de fevereiro, às 22 horas, num percurso que era do Gonzaga a Boqueirão. O tempo de apresentação era de 25 minutos. Mas eu já vou contar para vocês como que eram essas apresentações. Só que o ano de 68 ele é marcado por algum motivo, né? Um acontecimento. Qual que é o acontecimento? É a oficialização do Carnaval de São Paulo. Isso vai ligar um sinal de alerta. Combinado com duas declarações à imprensa de um dirigente do Peruche e da Lava Pés, esse sinal de alerta vai ficar escancarado, vai ficar como se fosse um farol na cara de quem, né, os organizadores. Eu já vou entrar nesse detalhe. A crônica de 68 cita que 3 escolas fizeram grandes apresentações. São elas X9, Peruche e Império do Samba. A imprensa fala que uma delas poderia comemorar um campeonato, no caso do Império, o bi. Então, tinha essa expectativa dessas 3 escolas levarem o troféu para casa. E a escola que tinge as cores do seu pavilhão, o estado de São Paulo, no ano de 68, foi ela, Grêmio Recreativo Escola Império do Samba. Sim, senhoras, senhores e senhoritas, dá um bicampeonato em Santos, e a Império ganha o seu 2º campeonato estadual e o 4º da sua história. Ela foi campeã em 65, 66, 67 e 68. Então, conta-se, né, 4 títulos para a história e 2 do campeonato estadual. Aí vocês estão vendo aí o resultado da apuração. Esse resultado tem Império do Samba, Peruche, Brasil, Nenê de Vila Matilde, Lava Pés, Ubirajara e Bambas. Por que tem um asterisco na Peruche? Eu vou explicar para vocês. Esse foi o resultado divulgado por uma emissora de rádio, dizendo que foi tipo assim, uma suposição. Só que ele coincide com o resultado oficial. Se não fosse o erro na contagem de pontos de uma agremiação. Essa agremiação, né, essa rádio, ela divulga essa suposta classificação, mas ela chama atenção por um motivo. O funcionário dessa rádio, Mauro Ferreira Lopes, se você acompanhou o primeiro episódio, sabe de quem eu estou falando. Ele era funcionário dessa emissora de rádio e começou a divulgar essa suposta classificação. Então, por ele ser membro da SECO e funcionário da rádio, o pessoal começou a falar, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Coincide muito esse resultado com o resultado oficial, né, que estavam sendo divulgados. Só que a X9, quando chega lá para receber as notas, ela recebe as notas né, do certame, ela percebe que tem um erro na contagem dos pontos. Então, ela vai lá e entra com recurso e solicita essa recontagem. Essa recontagem acontece e a agremiação X9ana salta de 4º colocada para 2º lugar. Ela suplanta a Peruche e a Brasil. Então, ela é vice-campeã do certame de 68. Resolvido? Na parte do resultado oficial, resolvido. Se não fosse um detalhe que a delegação X9ana lembrou. Aí já não é parte do Conselho Municipal de Turismo. Uma sapataria do Macuco havia prometido para a melhor escola entre Brasil e X9, que ficasse na melhor colocação, entre as duas, ganhariam um prêmio. Até então, com o resultado lá da rádio divulgado de maneira errada, mas que estava sendo falado como oficial, era a Brasil. Então, a Brasil pegou o troféu e foi comemorar. Só que com essa correção, passou a ser a X9. Aí você imagina a delegação X9ana lá na sapataria falando, ó, mudou o resultado, agora a gente quer nosso prêmio. Aí vocês imaginam a cena do pessoal indo lá da sapataria, lá no Brasil, pegando o prêmio de volta. Foi igual aquela cena do Miss Universo, igualzinho. Colocou a coroa em uma, tirou e colocou para outra. Foi a mesma situação que aconteceu. E o pessoal da Brasil ficou bravo, e com razão, né? Tudo bem que o erro não foi da Brasil, ela não tem nada a ver com isso. Ela estava festejando o resultado divulgado. Até que tinha sido passado como oficial, depois com a recontagem dos pontos que estabeleceram, que reconheceram esse erro aí. Aí ela foi reclamar no Conselho Municipal de Turismo. Aí o pessoal falou que não ia desfilar, se quisesse o Conselho Municipal de Turismo desfilar sozinho, ficou uma confusão. Então o ano de 68, a apuração, é marcado por essa confusão, esse equívoco, né, que uma rádio fez, divulgando um resultado que não era oficial, mas ficou muito próximo do que foi o final, e contendo um erro de contagem de pontos. O que aconteceu? A gente não pode aqui também culpar o Mauro Ferreira Lopes. Não pode dar fé que foi ele que pegou o resultado e levou para a rádio. A gente não consegue confirmar. Isso foi muito errado da nossa parte fazer esse julgamento. Ele era funcionário da rádio, coincidiu esses fatos e deu essa confusão toda entre essas duas agremiações, que não tinha rivalidade nenhuma, né? Imagina, Brasil X9 rivais, né? Rivalidade de carnaval. Coisa pouca. Aquela leve acentuada, assim, só para deixar o ano
o próximo ano mais legal. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, isso foi o ano de 68. Ainda no ano de 68, eu falei de duas críticas e de um fato importante que acontece em 68, que foi a oficialização do carnaval. E tem duas declarações de dirigentes na imprensa, o Chita, do Peruche, ele dá uma declaração, e o senhor Wilson, pela Lava Pés. O senhor Wilson, da Lava Pés, ele critica que a organização do evento mandou apenas 8 ônibus de 10 que foi combinado. Então, eles não puderam trazer toda a sua delegação para apresentar o carnaval. E o regulamento da época impedia que agremiações da capital e de outras regiões trouxessem suas alegorias para se apresentar em Santos. Então, eles criticam essa parte. Mas ele dá no final, ele fala uma coisa que chama atenção, que ele fala, não, mas a gente vai mostrar qual que é o nosso carnaval lá em São Paulo. Então, o que ele quer dizer com isso? Olha, aqui eu estou vindo para Santos, mas não estou conseguindo apresentar o trabalho que eu quero, do jeito que eu quero, com as pessoas que eu faço lá em São Paulo. O meu trabalho em São Paulo ele é bem feito, porque eu consigo apresentar, né, com essa quantidade de pessoas e com as minhas alegorias. Aqui em Santos eu não posso fazer isso. E aí você vê que a colocação da Lava Pés não condiz com o que ela apresentava em São Paulo. Isso vai chamar uma atenção que a crônica especializada vai fazer uma crítica pesada, e com razão. E o Chita, do Peruche, ele dá uma declaração que ele fala um valor lá, 70 mil cruzeiros. Desse valor, 10% foi destinado, foi verba da Prefeitura de São Paulo. Então, se a gente pegar esse valor aí, vamos validar esse valor como verdade, vamos colocar 70 mil. 10% disso é 7 mil cruzeiros. O cachê de Santos, para desfilar aqui em Santos, no certame estadual, era 2 mil cruzeiros. O que eu estou querendo dizer com isso? Com essa declaração do Peruche e da Lava Pés, as escolas não estavam mais vindo para Santos para disputar o campeonato. Era uma participação. Por quê? Já tinha um carnaval oficializado, né? Em 67, quando surge a ideia do campeonato estadual, não tinha carnaval oficializado em São Paulo. Com a oficialização do carnaval de São Paulo, o número de turistas ia diminuir. As escolas, para que uma escola vai sair de São Paulo para disputar um campeonato que paga menos do que a minha cidade, né? Ou até se fosse outra região? Para que eu vou sair da minha cidade, vou ter um custo, e esse custo, ele não é... O valor do certame não cobre. Então, essa é uma crítica que vai ligar um sinal de alerta entre os organizadores, e a imprensa vai fazer essa crítica também em cima do Conselho Municipal de Turismo. Porque o Conselho Municipal de Turismo aposta, nesses 3 dias de folia, atrair turismo, né? Atrair turistas. Só que tem um detalhe, a verba destinada para o turismo é uma verba do ano inteiro, é um valor para o ano inteiro, para organizar eventos, tanto de carnaval, quanto os eventos comemorativos da cidade, a cidade junina e outras atrações, e até ideias que pudesse acontecer, surgir, né? Pudesse surgir, esse valor teria que ser. Então, esse valor tem que ser distribuído de maneira igualitária, eles não podem pegar todo esse valor e apostar no carnaval. Então, a imprensa vai fazer uma crítica pesada em cima do turismo e do formato do carnaval, porque as escolas, o Carnaval de Santos, ele tinha a grandeza do nome estadual, vinha escolas de outras regiões, mas o formato dele era regional e precisava mudar. A começar pelo percurso. As escolas saíam da rua Fernão Dias, passava pela Praça da Independência, descia a Avenida Ana Costa, entrava na Avenida Vicente de Carvalho, subia a Avenida Conselheiro Nebias e se dispersava pela Avenida Doutor Epitácio Pessoa. Esse era o percurso das escolas de samba de Santos no primeiro certame, de 67 e 68. Nas 2 primeiras edições, foram esse percurso, que o sambista chamava de procissão do martírio, né? Então, vocês imaginam, que dobra a esquina, vem para um lado, vai para outro, organiza o pessoal aqui, vem para um lado, e o julgamento acontecia só em frente ao número 821 da Avenida Conselheiro Nebias. Ali ficava o palanque oficial, e ali as escolas tinham um tempo de 25 minutos para se apresentar. Isso é uma coisa cultural, regional de Santos. As outras escolas não estavam acostumadas com esse formato. Então, há uma crítica em cima do formato do Carnaval de Santos, Carnaval estadual. O julgamento é criticado porque o júri fica só num palanque, não fica distribuído por toda a avenida. É criticado a iluminação, o som, parece até coisa de hoje, né? Os enfeites da passarela, antigamente tinha essa coisa de enfeitar a passarela do samba, as escolas. Enfim, é criticado várias situações. Jurados, tinham que ser jurados específicos do seu quesito. Um bailarino jogar a comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, o maestro jogar harmonia, samba, bateria. Então, é proposto tudo isso nesse artigo, nessa crítica, que não tem quem assina, eu não tenho o nome de quem assina, critica também os quesitos de Santos. Até nessa época, Santos tinha quesitos individuais, como cantor, rainha da escola, né, o porta-estandarte, no caso seria a porta-bandeira, mestre-sala, é jogado quesitos individuais.
O incentivo também é criticado, que as escolas tinham que receber um valor maior para poder desfilar, para poder custear os seus desfiles, né, poder bancar um desfile bonito, um espetáculo que fosse vistoso. Tinha também uma premiação legal, não só premiar também a melhor escola de certame, tinha que premiar melhor bateria, melhor samba. Então, todas essas críticas acontecem através de um jornal, a Tribuna, não tem quem assina, e vai sim criar uma reflexão entre os organizadores. A gente tem que lembrar também que a maioria dos organizadores da Comissão Executiva de Carnaval Oficial, que era quem gerenciava esse certame estadual, eram jornalistas, era da crônica especializada. Então, pode ser que seja alguém desabafando, que tentou fazer alguma coisa, ou que falou que tinha que mudar isso. Enfim, alguém fez essa crítica, mas essa crítica vai surtir efeito sim em 69. Então, a gente encerra com essa crítica o ano de 68. E vamos iniciar o ano de 69. O ano de 69 começa com algumas mudanças. Por exemplo, agora não vai ter um percurso de dobrar a esquina, a procissão do martírio. Agora vai ser o percurso do canal 6 ao canal 4. Sim, os dois percursos que eu falei para vocês, eles têm em torno de 1,5 km para desfilar. É grande, é um percurso enorme. E em 69, o tempo de desfile é de 30 minutos. Então a escola vai ser julgada a pista inteira, os jurados ficam distribuídos. A iluminação é uma parceria que a prefeitura fez com uma empresa privada para iluminar a orla da praia, onde aconteciam os desfiles. Essa iluminação não acontece só para o dia do desfile, ela vai ficar para o resto do ano, para a cidade. Mas acontece em vista do carnaval, quando é aquela crítica de 68, ela surte efeito. Então, todas as críticas que foi falado, só essas 3 adotadas pela Comissão Executiva de Carnaval Oficial, ou que foram aprovadas pelo prefeito, enfim. Então, só essas 3 que vão acontecer, essas 3 mudanças de 68 para 69. Também vai ter uma tentativa de expansão para que tenha mais escolas. E vão atrás de escolas de Jundiaí, Sorocaba e Mogi das Cruzes. Vão vir escolas dessas regiões? Não, não vão vir. Jundiaí aparece mais de uma vez com conversas, convites, representantes de Santos indo para a cidade, mas as escolas não aparecem. Eu não sei o motivo, mas as escolas de Jundiaí não vêm para o certame estadual. Mas vai vir uma cidade a mais, nossa vizinha São Vicente. A Unidos Vicentinos vai participar do concurso. Ela já participava de outras edições, né, do carnavais não oficiais e oficiais. Ela se afasta desse certame, ela volta a aparecer em 69, no Carnaval Santista. E a ordem do desfile de 69, né, as participantes e a ordem do desfile foram Unidos Vicentinos, Vila Paulista de Ribeirão Preto, Estrela d'Alva de Campinas, Lava-Pés, Nenê e Peruche de São Paulo, X9 e Império do Samba. Aí alguém vai falar assim, epa, faltou uma escola aí, faltou uma escola de Santos. Não faltou, não. A Brasil, em 69, ela não desfila, ela não aparece para o certame, ela não se inscreve, motivado por uma crise interna. O que foi essa crise interna? Não consigo esclarecer para vocês, só tem essa informação de crise interna. Foi por causa da apuração de 68, aquela confusão? Não sei. Pode ter correlação? Pode. Mas não é a primeira vez que a Brasil não desfila em Santos, tá? A Brasil tem outras 2 oportunidades que ela não vai participar. Uma é por conta do falecimento da tia Carminda e outra, eu não lembro o motivo, mas ela tem 3 anos que ela não participa do certame. Então, essas são as participantes. Só vão ser representantes do Carnaval de Santos, X9 e Império do Samba. Podemos considerar Unidos Vicentinos? Podemos. Então, as 3 que representam a nossa região. Carnaval tem dia e hora para acontecer. Em 69 foi no dia 15 de fevereiro, para as 21 horas. Teve atraso? Teve. É uma coisa normal acontecer. Teve atraso em 68, teve atraso em 67. Vai ter atraso também em 69. Mas vai ser coisa pequena por conta do trânsito, né? A cidade fica um trânsito caótico, as escolas não conseguem se deslocar pela cidade para chegar no local de desfile. Elas já estavam em Santos, mas elas não conseguem chegar no local de desfile. É incrível isso, né? Mas é o que acontece. Então, a Unidos Vicentinos chega atrasada e a Lava-Pés passa na frente, desfilando, que não tem problema nenhum, não ia atrapalhar em nada o certame. E aí nós vamos para a curiosidade de 69. 69, o Império Serrano é convidado a participar do carnaval de o desfile apoteótico. É um desfile que não vale nada, que era só para encerrar o carnaval mesmo. Eram uns 3 dias de folia, então, nesse dia 18 de fevereiro, um domingo, a Império Serrano viria desfilar. Que o Império Serrano é madrinha do Império do Samba, acho que a maioria das pessoas sabe, mas talvez não conheça essa ligação, porque às vezes uma escola é batizada, porque alguém que gosta daquela agremiação e tal, mas não tem uma ligação propriamente dita. O Império do Samba, sim, tinha uma ligação que fica mais do que evidente de vários relatos. Por exemplo, o hino do Império é um samba que o Mano Décio da Viola fez
para o Império Serrano. Então, se alguém tem alguma dúvida, essa relação, ela é, além de escola de samba, é uma relação também pessoal, uma relação política entre os sindicatos estivadores, que a maioria dos sambistas do Império do Samba e Serrano eram estivadores. Então, tem uma ligação muito forte entre eles. E essa ligação fica evidente nesse Carnaval de 69. O Mano Décio da Viola já fazia alguns sambas para o Império do Samba, inclusive o hino é dele. Só que vai ter um trio que vai assinar esse samba de 69. Esse trio é o mesmo que assina Heróis da Liberdade. Se você acompanha Carnaval, você sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Mano Décio da Viola, Silas de Oliveira e Manuel Ferreira. Esse trio assina o samba do Império do Samba. Tá? É uma coisa fantástica a gente imaginar que esses 3 grandes compositores estiveram em Santos fazendo um samba para a escola Império do Samba. Outra curiosidade é quem assina o samba da Uniso Vicentinos. Está escrito lá que é o compositor Marinheiro. Quem era o Marinheiro que, em 68, chamou a atenção por um grande samba? Estou falando dele, Walter Prado Duarte, o Marinheiro, compositor do samba Esta Melodia, que hoje é hino da X9 Pioneira. É nessa mesma época que ele chega em Santos, ele faz esse grande samba. É a mesma pessoa que assina o samba? Eu não sei. Eu só estou colocando essa observação para vocês porque me chamou a atenção. Marinheiro e estivador na cidade de Santos, pode ter mais de um, mas como ele tinha feito um grande samba em 68, 69 talvez ele tenha sido convidado a fazer esse samba da Unidos Vicentinos. Estou supondo para vocês, porque chamou a atenção o nome ser Marinheiro. Se você já ouviu alguma história, sabe de alguma coisa, quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Então, tudo lindo, maravilhoso, o certame acontece no dia 15 de fevereiro, e o resultado é o seguinte: a imprensa especializada, ela elogiava muito a Nenê e a Peruche, falando que as duas fizeram desfiles dignos de campeonato. Mas é uma crítica especializada, alguém colocando o seu conhecimento de maneira subjetiva. Por quê? Porque cita que a campeã não tenha feito um desfile equivalente. Talvez tenha feito, mas para essa pessoa que escreveu a matéria, tenha chamado a atenção mais o Peruche e a Nenê. Não significa que a campeã não merecia. É uma coisa que a gente precisa pontuar. E a escola que vai atingir o estado com as suas cores do pavilhão é ela, Grêmio Recreativo Escola Império do Samba. Sim, a escola conquista um tricampeonato, o 5º de sua história e o 5º consecutivo. A Império tinge mais uma vez o estado com as cores azul e rosa. Seguida de X9, Nenê de Vila Matilde, Vila Paulista e Peruche empatados em 4º lugar, Estrela d'Alva em 5º, 6º Lava Pés e em última colocada Unidos Vicentinos. Essa é a classificação oficial do Carnaval de 69. Até aí, tudo lindo e maravilhoso? Tudo lindo e maravilhoso. Como eu falei para vocês, o Império Serrano se apresentaria no desfile apoteótico. Essa ligação entre o Império do Samba estava mais do que evidente, e o Império do Samba pede para que a Comissão Executiva de Carnaval façam uma gentileza. Transfira o desfile do Império do Samba de domingo para uma terça-feira, porque a escola teria um compromisso e queria homenagear o Império do Samba, o Império Serrano. A comissão aceita, vai transferir o desfile. Porém, o Império do Samba não aparece nem na terça-feira e nem no domingo, né? Já não ia aparecer no domingo, pediu dispensa. Mas não aparece nem na terça-feira. Eu vou deixar o pessoal enfurecido por o Império não aparecer no Carnaval. E aí vai ter uma medida da SECO, numa reunião, que vai suspender por um ano o Império do Samba. O Império do Samba ficará suspenso durante um ano, sem poder participar dos festejos de Momo da cidade. Isso que eu estou falando para vocês é o lado da história da SECO. A gente precisa ouvir o lado do Império Serrano, do Império do Samba. O Império do Samba explica a ausência. E o motivo, você acompanha no próximo episódio, não perca, aqui no Santos Carnaval, o 3º e último da série Carnaval Estadual. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você não conhece o Santos Carnaval, está recebendo esse link desse vídeo pela primeira vez, acesse o nosso canal pelo YouTube, seja pelo seu celular, pela televisão, conheça o conteúdo, temos vários sambas antigos aqui, desfiles, largadas, samba de exaltação, entrevistas, tem muita coisa bacana, espero que você goste. Se você não conhece ainda o nosso trabalho, passe a conhecer, divulgue o nosso trabalho também, deixe o seu comentário, você gostou, tem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, você sabe alguma coisa do que eu falei aqui, quer engrandecer esse vídeo, você também pode contribuir com as suas informações, desde que sejam verdadeiras, tá? Então é isso, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal Santos Carnaval. Até o próximo episódio e eu conto para vocês. Será que é um motivo plausível do Império não participar? Será? Ou será que teve alguma confusão também? Então é isso. Próximo episódio a gente conta para vocês, tá bom? Fui!